Me chamam de Adízia Sá, mas eu não sou só Adízia Sá. Eu sou Maria Adízia Barros de Sá. E por que fiquei só Adízia Sá? Porque quando eu era muito jovem, que frequentava a casa de Juvenal Galeno, mais precisamente a ala feminina, e a doutora Henriqueta gostava tanto de mim que me chamava menina prodígio e me botava no colo. Sou filha do interior, sou natural de Cariré, na zona norte do estado, conhecida cidade do arroz doce, mas que eu não me lembro desse arroz doce porque eu sou de 29 e de 32 a minha família teve que, pela seca, ir para Sobral. Então fui com a minha família para Sobral e lá nós ficamos uns 3 anos mais ou menos. Mas a minha mãe era uma mulher que achava muito bem, que tinha que crescer, porque o sonho dela era uma verdadeira loba, os filhos acima de qualquer coisa. E ela dizia sempre assim para nós, às vezes a gente não queria ir à aula, principalmente os meninos, e meu pai dizia, deixa esse menino, não quer nada com estudo, ela vai, levanta, vai para o colégio, porque meus filhos vão ser gente. Olha só. Meus filhos vão ser gente. Então eu nasci, me criei ouvindo isto. Você tem que ser gente. Eu não entendia, evidentemente, o que era ser gente. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo o que era ser gente. Ser gente era sair daquilo que nós estávamos. Era ganhar um outro patamar da vida. E este outro patamar da vida, nas nossas circunstâncias, que não éramos uma família conhecida, que não éramos ricas, só tínhamos o caminho, que é o grande caminho para todos nós, que é o conhecimento. Então a minha mãe nos levou a todos para incrível. Mal tínhamos com que sobreviver, mas ela nos colocou nos melhores colégios. Então fui para esse colégio da Imaculada, foi o certo, porque eu recebi muita coisa boa das irmãs, sem sombra de dúvida. A Adízia no colégio foi realmente o começo daquilo que ela se preparou para o dia de hoje. Era uma menina normal, gostava de conversar, gostava de brincar, estudava, mas não era muito afeiçoada aos estudos, mas estudava e dava conta muito bem dos seus deveres. Mas a maneira de reagir era sempre firme, sempre decidida. Me lembro bem quando, nas arguições em que ela apresentava o seu ponto de vista e, quando havia oportunidade, a gente discutia um pouquinho. Mas ela já era aquela que deveria ser nos tempos de hoje, marcando a sociedade num espírito feminino muito forte, muito raro e muito autêntico, de uma mulher decidida e que sabe influir, sabe o que está fazendo e por que está fazendo. Minha mãe me coloca no Imaculada Conceição, onde minha irmã também passou alguns anos, porque ela casou-se muito cedo. E ela hoje mora no Acre, entre Acre e Brasília. Então, fui para esse colégio da Imaculada, foi o certo, porque eu recebi muita coisa boa das irmãs, sem sombra de dúvida, mas também muitas mágoas, porque a minha classe social não era da classe social daquelas meninas. Eu estava ali, eu era uma estranha no ninho, não é? E havia realmente alguma disparidade de tratamento, uma distância algumas vezes, algumas religiosas, algumas irmãs, não todas, evidentemente, algumas que nos tratavam diferentemente, né? Primeiro porque eu não era da classe social das meninas da aldeota, e me lembro muito bem que num dos primeiros dias de aula, a freira lá, uma freira perguntou como era o meu nome, e eu disse, ela disse, você é Sá do Emílio Sá? Eu digo, não sou, mas é Sá do Dr. Walter Sá? Não sei não. Minha senhora, eu só sei que sou filha do meu pai e da minha mãe, mas ela queria saber se eu tinha alguma origem para estar ali naquele colégio. O certo é que, mas valeu a pena, porque me fez ter conhecimento daquilo que eu não conhecia, que era um mundo diferente. E me criou uma consciência muito forte. Eu dizia para mim mesma, engraçado, eu dizia para mim mesma, olhava para a escola normal e dizia, um dia eu vou ser diretora dali. Olha só, um dia eu vou ser diretora dali. E fui.
as gerações de irmãs, irmã Maria Montenegro, irmã Elizabeth, mulheres extraordinárias que não tinham esse preconceito, né? Nos davam as mãos, queriam nos fazer gente. Mas, ao mesmo tempo, algumas pensavam em me fazer religiosa. E eu me imagino, meu Deus, imagine eu, a Dízia, dentro de um convento. Meu, seria um destempero de gente, né? Eu sempre fui muito contestadora, né? E eu dizia, como eu estava falando, que queria ser, um dia seria diretora dali. Mas quando eu for diretora dali, eu não vou procurar nunca saber do meu aluno de quem ele é filho, qual é a origem dele. E fiz isso. E há um detalhe muito curioso, é que nós não tínhamos condições de ter caderno para escrever o que eu escrevia. Então, na padaria Palmeira, que era perto da casa que nós morávamos, em Fortaleza, porque eu sempre fui de cidade, eu sempre fui do coração de Fortaleza, da rua Senador Pompeu, entre a Guilherme Rocha e São Paulo. Então, eu escrevia muito. E na padaria Palmeira nós comprávamos pão lá para a nossa pensão, para o nosso hotelzinho, e vinha embrulhado num papel. E ali naquele papel eu fazia as folhas onde eu escrevia permanentemente. E meu irmão Arlindo, mais novo, às vezes passava e eu estava escrevendo e ele dizia, quantos quilos você escreveu hoje? Daí meu pai me compra uma máquina Hamilton, deste tamanho era o carro dela, né? Enorme. Mas me botou para aprender datilografia e foi graças a isso que quando eu entrei em jornal em 55, muitos dos meus colegas ainda escreviam à mão, e eu, ao contrário, estava solta, absolutamente solta, a escrever na máquina. E escrevia muito bem. O certo é que sempre quis ser jornalista. Isto é que é a grande verdade. Primeiro que a Rua Senador Pompeu, engraçado, a Senador Pompeu era chamada a Rua da Imprensa. Todos os jornais estavam ali. E a pensão de meus pais era justamente vizinho aos Diários Associados de um lado e ao jornal O Estado do outro. Me criei ouvindo, embalada pelos sons das rotativas e era toda impregnada do perfume, do chumbo, das máquinas que vinham dos jornais. Então, aquilo se transformou na minha veia, no meu sangue, né? Eu queria ser jornalista para dizer aquilo que eu passara nas diferenças sociais. Logo que eu me aposentei das duas universidades, coincidentemente no mesmo ano, se eu não me engano, 1988, o Demócrito Duma, por sugestão da mulher dele, minha ex-aluna, a nossa Vânia Cisne Duma, me levou para o jornal. A Dízia é reconhecida em todo o país, né, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu profissionalismo. A professora Dízia, ela tem uma relação muito próxima da luta sindical no Brasil, né? Primeiro por ter sido uma mulher que sempre rompeu barreiras, né? A Dízia sempre foi uma mulher de enfrentar muitos desafios. Desde a época em que isso eu tenho referências de ouvir falar da Dízia enquanto jornalista, repórter da área política e também no jornalismo na Universidade Federal do Ceará. Ela, na luta sindical também, no sindicato dos jornalistas do Estado do Ceará, na Federação Nacional de Jornalistas. Então, a Dízia, ela consegue, né, reunir nela todas essas qualidades que um profissional busca, né? Eu acredito que a Dízia, ela por ter toda essa bagagem dela filosófica e de comunicação, por ser uma professora também de filosofia, ela consegue transmitir isso para os seus alunos e para as pessoas com quem ela convive. Achava que as pessoas são as pessoas. Elas não são aquilo que ocupam, o que exercem, o que parentam, elas são o que são. Então, o jornalismo me deu essa dimensão fantástica. Entrei em jornal em 55, na Gazeta de Notícias. Antes disso, fui colaboradora do jornal O Estado, primeira mulher que trabalhou realmente em redação, primeira mulher a ter carteira profissional, ter expediente, né? Ter pauta, ter tarefas, atribuições jornalísticas. Você deve ter sido muito discriminado, eu digo pelo contrário. Nunca um colega meu me discriminou, pelo contrário. Eles eram profundamente amigos, generosos, queriam ensinar. Graças a essa comodismo, esta confiança dos meus companheiros, eu aprendi tudo dentro de jornal. Foi graças a essa vivência dentro de jornal que eu pude ser, com alguns companheiros,
professora do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. A Adísia era uma das fundadoras do curso de jornalismo e uma das pessoas mais entusiasmadas pela profissão que eu já conheci até hoje. O mesmo entusiasmo que a Adísia punha como jornalista, ela utilizou no empenho absolutamente memorável para a criação do curso de jornalismo na Universidade Federal do Ceará. Quando eu entrei na universidade como estudante em 1968, a Adísia era e continuou sendo, ao longo de toda a década de 70 e até o início dos anos 80, como uma referência absolutamente inquestionável do ensino de jornalismo, não só no estado do Ceará, mas Brasil afora. Eu tive o prazer, além do mais, durante os anos de estudante do curso de jornalismo, anos difíceis, anos de muita repressão, anos de muita cautela em tudo que se fazia na universidade, eu tive o prazer de conviver com essa Adísia combativa, com essa Adísia que, independente de você concordar ou não com as posições dela, era uma Adísia que defendia estas posições com toda a veemência e arcando com todas as consequências que disso pudesse advir. A professora Adísia Sá é referência também ao longo de toda a sua vida nos períodos mais difíceis da sociedade cearense, da sociedade brasileira. Ela se afirmou como um nome de defesa da liberdade durante o período da ditadura. A professora Adísia nunca foi uma sectária, ela sempre foi uma pessoa sóbria, uma pessoa cautelosa, mas intransigente na defesa dos princípios da liberdade de expressão, da liberdade de comunicação e na defesa intransigente da profissão de jornalista. Ela nunca teve qualquer temor com referência à repressão. Ela sempre colocou o ideal de comunicadora da verdade, do seu compromisso. Ela sempre dizia: o compromisso do jornalismo é com a verdade. Tenho aprendido mais e mais com a professora Adísia. Ela tem, de todo o jornalismo cearense, ela é apresentada e reconhecida como um tipo modelar. E esse modelo está na simplicidade, na capacidade intelectual e, sobretudo, na humanidade. O jornal, para mim, foi tudo. A partir de 54, quando a Adísia entrou na ACI, você percebe o movimento que ela imprimiu à entidade, com as suas ideias, com as suas sugestões, com as iniciativas. Às vezes, nem sempre essa história é justa com ela, né? Mas você vê na história da ACI a presença da Adísia em todos os momentos, a partir do momento em que ela entrou na entidade. Uma entidade que já às vésperas dos seus 85 anos deve muito a ela e a outros companheiros. Que também sejamos coerentes. As ideias da Adísia, as sugestões, as iniciativas que ela trazia para a ACI, a luta pessoal dela em favor da qualificação profissional dos jornalistas a partir da criação de cursos para iniciantes, de curso livre, que deu origem. O movimento foi tão forte que o reitor Martins Filho se sensibilizou e propôs ao Conselho Universitário a criação do curso superior de jornalismo. Ela teve excelentes companheiros do lado dela, entendeu? E a história da ACI vai fazer justiça a esses companheiros, que não a deixaram sozinha bradando pelo que ela considerava que a ACI deveria fazer, que ficaram do lado dela. Mas a ACI teve esse privilégio de ter esta mulher tão cheia de iniciativas e de ideias dentro da entidade. Ela fez uma memória do sindicato, logo que eu assumi a presidência do sindicato. Olha, a Adísia é tão inquieta, é tão saltitante, que eu assumi o sindicato, a presidência, e então nós tínhamos um almoxarifado cheio de papéis, de livros, de documentos jogados. Então,
vamos arrumar, vamos arrumar. E nesta arrumação de papéis, nós fomos separando aquilo que fazia parte da história da entidade. E esta triagem, essa seleção de documentos, terminou sendo uma memória do sindicato que ela escreveu, a biografia de um sindicato, e essa história está contada até este momento. Alguém vai ter que contar deste momento para cá. Foi no início da década de 80. A partir desse momento do sindicato, em que ela resolveu fazer a memória do sindicato, nós vimos tantos papéis da Federação Nacional dos Jornalistas que ela disse: eu vou fazer uma memória da FINAGE. E assim fez. Produziu este livro sobre a Federação Nacional dos Jornalistas, e é este livro que documenta a história da federação, a história de uma entidade que precisa, como todas elas, ser preservada. Então, essa inquietude, essa vontade de dizer: olha, gente, eu estou aqui, mas eu quero deixar algo para os que virão, que faz com que a Adísia seja, até hoje, aos 80 anos, uma mulher completamente ligada no tempo. Você percebe que ela continua a mesma professora Adísia, a mesma jornalista Adísia, que está ligada no mundo que a rodeia e quer interferir nele e quer ser a voz de quem não tem espaços. Ela quer ser o porta-voz e a protagonista dos acontecimentos. Eu tenho um pecado que vou revelar. Eu não gostava de rádio. Rádio para mim era um vitrolão, rádio para mim era terceira categoria. Eu que critiquei tanto de rádio, o rádio se voltou para mim, não contra mim. Então, onde eu mais me encontrei realmente foi no rádio. O rádio que eu criticava, porque era o meu amor, era a minha vida. Eu digo sempre, eu só tive uma paixão, só tive um amor, só tive um amante, só tive um companheiro, só tive tudo que foi a imprensa. Eu dormi ainda hoje, durmo, acordo com ela, e mais do que com ela, com o rádio. Seria muito difícil um marido para a Adísia, porque a Adísia